Viajar o mundo é o sonho de muitas pessoas. Porém, estamos em Boa Vista, capital de Roraima, e as dificuldades são inúmeras. São voos, horários, disponibilidades, mas nada que impeça você de conhecer um local diferente. Este é o assunto do nosso Entrevistas DPE de hoje. Por isso, eu convido Karen Fredo para o nosso bate-papo, ela que é agente de viagem. Seja bem-vinda. Obrigada. Convido também Milena Lopes, ela que é advogada e ela é especialista em direito do passageiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Meninas, viajar realmente é um momento importantíssimo na vida de qualquer pessoa, não é verdade? Sim, com certeza. É uma realização de um sonho, né? Viajar, conhecer outras culturas, outros lugares, eu acho que é enriquecedor, assim. Todo mundo deveria investir nessas experiências. Com certeza. Muitas pessoas ainda têm aquele entrave assim, mas viajar pra quê? Vocês sentem isso? Como é que é isso? Eu acho que, assim, não sei, eu acho que a nossa geração hoje, ela investe um pouco mais em viagens e experiências, né? Já eu vejo, por exemplo, meu pai, ele não gosta muito de viajar pra vários lugares, ele gosta de ir pra Tocantins, que é a cidade dele, pra fazenda e pronto, né? Pra onde ele já conhece. Eu vejo que eu acho que a nossa geração já é mais, não, preciso conhecer tal lugar, preciso conhecer outra cultura, preciso investir em experiências, que é só isso que vai ficar, então eu acho que tem um ponto de equilíbrio ali, sabe? De quem gosta de viajar, com a galera que não gosta. As pessoas que são mais velhas, né? Elas acabam querendo o conforto. Sim. Se elas saíram da sua cidade para outra cidade, elas vão querer voltar para sua cidade. Ela não quer conhecer outro lugar. Novos lugares. Já nós, né? Já dessa geração mais nova, a gente já quer conhecer o mundo. A gente já quer ver coisas que a gente via em livro, em revista, né? Na internet. Então, tem essa diferenciação. Eu tenho um cliente que é de um estado específico, ele só viaja para esse estado. Ele tem condições de viajar para outros lugares, mas ele não quer. Ele quer voltar para a cidade dele e é isso. Foi e voltou. E tenho clientes que tá todo tempo... eu quero ir para o sul, né? Eu quero ir para o nordeste. Então, assim, né, tem essa diversificação de pessoas. Eu mesmo, o meu objetivo é conhecer todos os estados do Brasil, né? Quero conhecer todos para poder ter a minha opinião formada. Quando falarem, tal lugar, tal lugar é assim, 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 assim. Para mim, foi assim a experiência. Para você, talvez seja diferente, né? Exatamente. Como eu comecei no nosso bate-papo falando justamente sobre essas dificuldades. Tem até um meme que circulou aí na internet de quando a gente sai aqui do estado de Roraima para chegar em qualquer destino, a gente sai pulando em vários estados até chegar onde realmente a gente quer. Essa é uma dificuldade de fato? Sim, é uma dificuldade de fato. Apesar dessa realidade já estar mudando, né? Recentemente nós tivemos inclusão de alguns voos a mais, né? Antigamente nós tínhamos um voo de cada companhia, e hoje já não é mais assim, nós temos 2 voos de cada e durante a semana tem alguns dias que há mais voos, né? Mas a dificuldade, ela realmente existe. Daqui você vai para Belém, ou você vai para Manaus, ou você vai para Viracopos, que é de uma companhia, e as outras 2 companhias é Brasília. Só temos esses destinos. Então, assim, só que Brasília já é uma porta de saída, Manaus também é uma porta de saída internacional, inclusive, Belém também, e Viracopos, ele já é uma porta de saída internacional também, né, dependendo do voo que você vai fazer. Mas para quem, por exemplo, vai para qualquer outro lugar do Brasil, Nordeste, por exemplo, nós temos que pingar pelo menos em um desses lugares. Então, realmente é um pouco delicado. Uma viagem para o sul do nosso país é mais demorada do que uma viagem internacional nossa, né? Saindo de Boa Vista para outro lugar. Então, assim, realmente é uma dificuldade. Você pega muitas horas de voo para você chegar num destino final. Eu gosto de aproveitar as oportunidades. Se eu tenho uma escala, tem a opção de escolher uma escala durante a noite ou uma durante o dia um pouco maior, eu prefiro pegar um pouco maior e conhecer. Foi assim que eu conheci Belém, né? Eu passei 12 horas em Belém.
eu saí andando a cidade inteira e ainda cheguei a tempo de pegar meu voo pro destino. Então, eu aproveitei muito. Quando eu ia pra Tocantins, né? Quando eu vou, na verdade, geralmente eu pego um voo que vai pra Belém. E a escala é sempre longa. E aí eu sempre aproveito pra ir na Estação das Docas, que eu amo. E eu amo a comida paraense também. Então, assim, geralmente eu vou, faço um passeio, daí retorno, descanso um pouquinho, às vezes pego uma sala VIP e depois pego o voo. Mas sempre tento aproveitar um pouquinho também o local, assim. É do perfil do viajante. É. Né? Porque Eu tô aqui mesmo. tem viajante que, nossa senhora, é uma lástima. Só quer chegar. Só quer chegar. A minha mãe veio agora, foi por Belém, eu falei, mãe, sai um pouquinho, vai fazer alguma coisa. Não, vou ficar aqui rezando o terço até... o perfil dela é de ficar no aeroporto. Quando tem voos de clientes que vão para principalmente Belém, que hoje é uma parada meio que obrigatória, tá Sim. quase certo. Aí eu sempre digo, olha, deixa suas malas, procura ali um lugar para guardar e vai conhecer a cidade. Tem gente que não gosta, tem gente que compra de outra companhia para não ter que passar por Belém, né? Entendeu? E tem clientes minhas, assim, que vão até Belém, mas vão forçadas porque não saem do aeroporto. Pegam um hotel, passam o dia no hotel, mas não quer conhecer a não sabem o que cidade. estão perdendo. Então, assim, depende Poxa. muito Gente, do comida perfil, paraense né? é muito boa. Não é Eu isso. amo. Agora, Milena, quando a gente fala em direitos, você como especialista em direitos do passageiro, tem muita informação que os passageiros não sabem. Sim. O que a gente pode listar aí de como é extremamente necessário que o viajante saiba, porém não sabem? Olha, a primeira dica que eu dou, já aproveitando o gancho aí das conexões e tudo, é que a pessoa sempre fique atenta aos seus cartões de embarque, ao horário do voo. Às vezes tem cliente que atrasa, né, acaba não embarcando. Por exemplo, alguém que vai sair na Estação das Docas acaba perdendo um pouquinho o horário. Então, assim, sempre chegar com muita antecedência, ficar de olho nos portões de embarque, né, porque às vezes o aeroporto é muito grande, né, e até chegar lá acaba perdendo o voo. Agora, em relação aos direitos, assim, de fato, quando ele for fazer o check-in, sempre ficar de olho na reserva, porque tem ocorrido muito aqui em Boa Vista, uma cliente me passou o overbooking, né? O que é o overbooking? É quando se vende passagens a mais do que deveria e a pessoa acaba ficando de fora. Então, a dica que eu sempre dou para os meus clientes, seguidores, é que no momento que ele vá fazer o check-in, se der algum problema, ele já fica ligado. Ou vai lá na companhia, ou ele liga para ver o que está acontecendo, porque acontece muito essa questão do overbooking, atrasos de voo também, né, no próprio aeroporto. Com 2 horas ele já tem direito à alimentação, né, com 4 horas, se for pernoite, ele tem direito a ficar no hotel, tem direito à alimentação também fornecido pela companhia aérea. Tem muitos clientes que não sabem. Às vezes aquelas pessoas que viajam menos ou menos esclarecidas, elas não sabem que elas têm esse direito, acabam ficando o dia todo no aeroporto ou sem assistência nenhuma, né. Eu já tive clientes que dormiram no aeroporto com crianças e acabam que, como eles não sabem dos direitos, eles não vão no balcão da companhia aérea requerer, né? E outro também em relação à mala, né? Extravio de mala. Você vai lá, às vezes é obrigado a despachar sua mala, ou despacha mesmo, né? E aí sua mala não chega no destino que você tinha que chegar. E você preenche o RIB, né? Que é o Registro de Regularidade de Bagagem. E aí a companhia aérea tem até 7 dias para achar sua mala em caso de voos nacionais e 21 dias em caso de voos internacionais. Só que aí o que acontece? Você chegou no seu destino da viagem, você tá sem roupa, sem os looks que você programou ali, né? A viagem toda. Ou às vezes tem clientes que ficam sem remédio, que eles acabam despachando, né? Então gera todo um transtorno. Ele tem que comprar novas roupas, remédios, coisas. E aí tudo isso ele pode ser ressarcido, tá? Depois, quando ele entrar com a ação judicial, em relação aos itens que ele gastou na viagem. Porque às vezes a mala chega ou no final da viagem, ou pode chegar um dia depois, ou pode chegar 2 dias depois. Então, é um pouquinho imprevisível, né? Eu tive agora numa viagem com uma amiga para um evento, e aí a mala dela não chegou, e assim, já estava tudo programado em relação às roupas. Ela tinha um remédio de ansiedade dela também. Tinha bastante coisa importante na mala. Eles não deram assistência, né? Foi a Azul e ela mandava mensagem, eles não respondiam, não davam tempo, não sabiam onde estava a mala. Então, o primeiro dia foi ok, ela comprou 3 roupas, mas depois foi ficando meio desesperador, né? Poxa, mas será que vou achar a mala? Será que não vou achar? Será que eu preciso comprar mais roupas? Será que eu preciso comprar a quantidade de roupa até o final da viagem? Ou menos? Então, assim, gera um transtorno muito grande. A mala foi chegar 3 dias depois, ela teve que comprar remédio. Aí ela comprou, como ela já estava um pouco sem esperança, ela comprou um pouco de roupa a mais. E aí, na hora de voltar,
não cabia tudo na mala, né? Porque já estava programado com a quantidade, aí teve que colocar mais coisas dentro da mala, né? E era uma viagem de congresso, mas tinha um pouco de praia. Então, imagina, bolsa de praia, roupa de congresso. Então, assim, gera um transtorno bem grande. E pior ainda quando é em voo internacional, né? A gente tinha vários clientes. Eu ia falar. Imagina você vai para um lugar que é totalmente diferente do nosso clima, um frio. Você coloca na sua mala roupas quentes, né? Pesadas. E aí é extraviada a sua mala. Imagina, você não está acostumado com aquele frio. E outra, quando é voo internacional, geralmente as moedas são mais valorizadas do que o real. Então, não dá para você comprar igual você compra aqui. Vou comprar uma blusa, R$100. Não é assim, entendeu? Não tem essa mesma condição de compra. Então, é bem delicado, realmente. Uma das coisas que a gente sempre diz para o cliente é colocar uma AirTag dentro da mala, né? Facilita um pouco mais na hora, né, do extravio para você localizar. Facilita um pouco mais. Mas o transtorno já está criado, né, Mia? A pessoa, ela fica já ali apreensiva com o que vai acontecer, porque ela já se preparou, ela se programou, ela botou, sabe, ela separou aquela roupinha ali para poder usar. Eu acho que até mesmo entendeu? Financeiramente, né? Porque assim, por exemplo, você vai programar uma viagem que você já programou, gastar X valor, né? Ou às vezes tem pessoas que estão com dinheiro contado, aí de repente você tem que comprar roupa, aí tem que comprar remédio, tem que comprar outras coisas. Então, assim, é um transtorno muito grande, né? Sim. Financeiro também, como a Karen falou, assim, viagem internacional, que você ganha em real, vai ter que gastar em dólar ou euro, por exemplo, pra comprar qualquer coisa. É um gasto desprogramado, assim, que sai bem caro pro... Eu sou obrigada a despachar a minha mala, mesmo que ela esteja ali no limite que as companhias dão. É 10 quilos, a minha mala é de 10 quilos. Aí chega lá na hora, olha, você tem que despachar. Eu sou obrigada a despachar ou eu posso falar, não, a mala vai comigo? Olha, assim, depende, né? Porque às vezes eles falam sobre a autoocupação, questão de segurança e tudo. Então, aí você não tem muito o que questionar, né? Porque você fala, não, eu vou despachar obrigatoriamente, enfim, não tem como, mas tudo pode ser analisado. Quando você chegar lá, você vai ver se tinha espaço ou se não tinha, né? Às vezes tem cliente que filma que ainda tinha espaço ou que não precisava ter despachado obrigatoriamente, então ele ainda consegue requerer alguma coisa. Mas essa questão deles obrigarem ele na hora é um pouco complicado de você questionar isso, dependendo da justificativa que eles dão de por que você tem que despachar essa mala. Né? Agora tem cliente que já fala assim, não, eu tenho uma coisa muito importante, ou eu não posso despachar de jeito nenhum, e às vezes consegue ficar com a mala, mas a maioria das vezes eles obrigam a despachar. E agora eles estão bem rígidos também com relação a dimensões das bagagens, e mudaram, né? E às vezes o cliente ele não se atenta a isso, né? De ver as dimensões. E aí você tá com uma bolsa de 10 quilos antiga, que a rodinha pode ultrapassar a caixinha que eles colocam. Então, qualquer coisa eles estão encrencando ali, e você, se tiver uma coisinha fora do padrão, aí você é obrigado a despachar, né? Perfeito. Eu costumo colocar o número do meu telefone, o meu nome, e coloco junto com um cadeado, né? Mas eu já vi cenas de pessoas que fizeram capa com a foto da pessoa para identificar para de longe, né? E a gente se esbarra também com várias situações de encontrar coisas dentro da mala que não é da pessoa. Então, eu também criei o hábito de toda vez quando eu vou entregar minha mala, eu tiro foto da minha mala, do jeito que ela tá, como ela é minha mala, enfim. Mas, agora vamos falar de roteiros. Como montar um bom roteiro? Karen, por favor. Então, a gente tem que usar os aeroportos que saem, né? Que Boa Vista faz parada como forma de ganhar tempo, né? E agilizar, né? Todo um roteiro. Por exemplo, a maioria dos voos internacionais que a gente pode pegar sai de São Paulo. Então, a gente tem que otimizar nosso tempo. São Paulo, teoricamente mesmo, seria uma parada obrigatória do boavistense. Uma parada obrigatória porque você não vai conseguir chegar em São Paulo e sair de São Paulo no mesmo dia. Isso, teoricamente falando, porque hoje já é, sim, capaz da gente sair de Boa Vista num dia e chegar no nosso destino final, né, só fazendo algumas conexões em São Paulo. Mas aí a gente pode usar essas conexões a nosso favor, né? Ou Manaus, que hoje em dia, quais os roteiros que eu faço? Roteiro para
por América Central ali, né? Que tá com voo direto de Manaus, né? Exatamente. Ou o meu cliente sai daqui de avião até Manaus, mas ele vai fazer uma parada obrigatória em Manaus. Ou ele sai daqui de ônibus, vai até Manaus e de Manaus começa a viagem dele, né, na aviação, vamos dizer assim, né, através de avião. Então, eu crio um roteiro para ele, contando com essas, né, essas paradas obrigatórias. Então, assim, dá para sair de Boa Vista para o mundo? Com certeza. Isso daí, da onde você estiver, do cantinho do mundo, se tiver um aeroporto próximo, você vai conhecer o mundo sem problema nenhum, né? E se, no nosso caso, que Manaus, né? Às vezes o voo de Boa Vista para Manaus não é tão atrativo financeiramente, a pessoa pode, sim, pegar um carro, um ônibus e ir até Manaus e de Manaus começar a vida dele de viajante, né? Sem problema nenhum. Então, para montar o roteiro é simples. Qual é o seu perfil? É perfil econômico? É casal? É família? Qual é o teu perfil, né, de viajante? Não, eu quero viajar com a família. Qual é o teu poder aquisitivo? Eu quero conhecer algo do Brasil. Geralmente, famílias vão para o Nordeste. Então, a gente busca opções para ele no Nordeste, uma opção que dê para ele curtir com a família dele inteira, sem ele se preocupar com muita coisa. Não, eu sou perfil viajante, eu quero ir para lugar romântico, um lugar que seja bom, econômico, Gramado, por exemplo. E romântico. Não, Gramado é mais caro, né? Gramado não é tão atrativo, mas Campos do Jordão é. Fica a poucas horas de São Paulo. Você desce em São Paulo. Tudo é uma questão de conversa, então, Tudo é uma questão de conversa. Recentemente eu fiz uma viagem onde o meu roteiro iniciou 1 ano antes. Então, 1 ano antes eu comecei a pesquisar lugares que eu poderia passar. 6 meses antes eu já estava com o roteiro praticamente pronto. Eu só precisava de alguns ajustes ali, de como eu ia me locomover e tudo mais. Com 1 mês antes eu dei uma revisada em tudo. E uma das coisas que eu sempre digo para o meu cliente, a antecipação do teu roteiro, da tua viagem, de você já saber o lugar que você quer ir, já te economiza muitos em tempo e dinheiro. Por quê? Porque se eu sei, por exemplo, que eu vou para uma cidade chamada Campos do Jordão, há 6 meses atrás, eu ainda pego estadia boa. Eu ainda tenho opções baratas de estadia, entendeu? Mas eu quero fazer passeios, então com 6 meses antes eu consigo fazer passeios. E hoje em dia, a Hotéis.com, ela parcela as estadias em até 12 vezes sem juros. Olha a dica, Nossa, gente. que legal. Então, Eu vou pagar essa dica. Você entra no site, você procura estadias que parcelam. Uma dica que eu sempre dou para os meus clientes, sempre peguem estadias que possa cancelar com 24 horas até o horário da estadia. Por quê? Cancelamento grátis é vida. Tudo pode acontecer. Na pandemia, nós tínhamos uma viagem para Campos do Jordão e tudo foi cancelado, porque como é que a gente ia viajar? Estava tudo fechado. Então, o cancelamento grátis nos auxiliou, nós não perdemos nada. Depois nós voltamos, fizemos uma nova reserva, fizemos a viagem e foi tudo tranquilo. Mas a gente poderia ter tido, né? Claro que a pandemia foi algo assim fora do comum, mas a gente poderia ter tido problemas por não conseguir cancelar, né? Então, assim, eu sempre digo para o cliente, procurem hospedagem com cancelamento grátis. O cancelamento grátis, ele vai te deixar, assim, um pouco mais confortável quando você quiser mudar. Seu voo atrasou, seu voo mudou, cancelaram seu voo. Então, assim, você tem essa disponibilidade a mais. Você não vai ser penalizado por isso, entendeu? Perfeito. A mesma coisa é um pouco mais caro, mas, às vezes, eu até digo para o cliente, se você é um cliente, se você é um viajante que você não tem a disponibilidade de tempo correta, compre a sua passagem com uma taxa a mais, que é aquela de cancelamento gratuito ou alteração gratuita. Por quê? Te dá mais possibilidade de você fazer essa alteração. Você pode mudar sem adicionais, entendeu?
Claro, a companhia aérea, a Milena sabe muito bem, a companhia aérea, ela tenta de tudo para fazer a sua vida... E na hora pode parecer até um gasto a mais, porém pode facilitar a vida e muito lá na frente. Eu vejo que às vezes é o quê? 200, 300 reais de diferença, né? 150 reais de diferença de uma tarifa para outra. Aí na hora do cancelamento é 450. Entendeu? E aí você olha assim, não, mas eu queria economizar esses 200 reais. E depois acontece alguma coisa, poxa... Deveria ter pago a taxa de reembolsável. Então, assim, a gente sempre indica isso para o nosso cliente. Houve uma situação de uma cliente, que a Milena estava até falando no nosso bate-papo, da questão do Skyscanner, essas empresas, né? Uma cliente comprou uma passagem comigo para São Paulo, viajou, gostou e tudo, gostou da assessoria, tal. Aí, quando foi... Uns meses depois, ela me ligou, desesperada. Mulher, me ajuda, eu tô aqui em Manaus, eu não vi que alteraram o meu voo, é um voo internacional e disseram que eu não tenho mais o que fazer. Falei, por onde foi que você comprou? Por esses sites, foi uma amiga minha que comprou por esses sites. Ou seja, ela economizou. O barato que saiu muito caro, ela teve que comprar novamente 2 passagens de ida e de volta. Então, assim, foi péssimo para ela. Ela disse, eu tô desesperada, o que que eu faço? Eu vou embora, eu fico aqui. Até que eu consegui voo para ela no dia seguinte, porque é outra situação que nós temos aqui no Norte. Nós não temos disponibilidade de voo para dias próximos. Você pode entrar no site da companhia hoje, você não compra passagem para hoje. Passagem para hoje, né? Nós não temos essa disponibilidade. Então, já é um trabalhinho aí a mais, né? Sim. E aí, ela estava lá em Manaus, que também tem essa mesma dificuldade que a gente, e eu consegui uma passagem para ela um dia depois, e a volta dela nós conseguimos também um dia depois da volta que seria a volta dela, e ela pagou um pouco mais elevado do que ela tinha pago nessa passagem. Então, assim, o que eu posso dizer é, se a gente se antecipar, e o que a Mi falou mais cedo, fica de olho no teu cartão de embarque, né? Presta atenção no que a companhia aérea, ela não faz questão de te manter informado. Então, a gente, como agência, a gente está sempre... O viajante está na viagem, a gente está todo o tempo perguntando ali, olhando o aplicativo, vendo o número do voo para ver se está tudo correto. E todos os meus clientes, eu sempre digo, vai viajar? Já mantém um celular atualizado, tira foto de tudo. Por quê? A foto, o vídeo, a gente consegue depois mover uma ação contra a companhia que ela não te dá. E eu nem confio no aplicativo, assim, eu vejo lá, tá tudo certo com o voo, né? Aí eu entro no site da companhia, coloco o número do voo, código, né, de reserva pra ver se tem mesmo alguma alteração. Porque às vezes o aplicativo não atualiza, né? Aí eu vou direto no site, coloco lá e fico dando F5. Eu falei, não, tá tudo certo mesmo com a viagem. Ou agora a gente foi pra Minas e aí tinha que trazer um pet, né? E aí tava tentando fazer... procurar o voo, aí tinha alguma coisa de pendente de pagamento. Gente, como assim? Aí eu pensei, não, vou resolver no aeroporto, não deve ser nada. Aí depois eu falei, não, quer saber? Eu vou ligar lá. Aí liguei, eu falei, moça, tem alguma coisa pendente aqui. Ela, não, é porque quando você coloca o pet, fica pendente mesmo por causa da cadeira, uma coisa assim. Eu falei, não, mas eu tenho certeza que tá tudo certo. Não, tá tudo certo com o voo. Anotei o número do protocolo, porque às vezes pode ter alguma coisa, eu só vou descobrir no aeroporto. E aí, como é que eu vou, né? Então, assim, sempre que tem alguma notificaçãozinha, qualquer coisa fora do padrão, não consigo marcar assento, não consigo fazer isso, eu prefiro ligar, pegar o protocolo pra ver o que eles vão me dizer e até dá pra usar como prova futuramente, judicialmente, né? Exatamente. Que a pessoa me falou que era aquela informação, chegou no aeroporto, era de outra forma. Exatamente. O protocolo, ele é fundamental na nossa reclamação. De fato, quando a pessoa compra passagem por conta, ficar de olho sempre no e-mail é importantíssimo. Eu mesmo já perdi uma viagem por conta disso, porque eu já com as malas prontas, fui fazer o check-in, aí não, seu voo foi cancelado. E ele, na verdade, ele foi para outro dia, né? E eles mandaram um e-mail avisando, só que eu não vi o e-mail. Então, eu fiquei totalmente sem razão, porque eles avisaram. Eu que não vi. Eu que não vi. Mas já tinha passado o voo? Não, é porque era assim, era na brecha de um feriado. Ah, tá. Então não adiantava eu ir depois, porque tinha que ser naquele dia ou naquele dia e
ponto, entendeu? Uma outra dica também que é legal dar aqui, em relação à questão de alteração por conta da companhia aérea, né, de forma arbitrária, por exemplo, alterou mais de meia hora, você consegue ou pedir o valor do reembolso integral da passagem, ou alterar para uma outra data. Por exemplo, eu podia viajar naquele feriado, mas no outro feriado de X dias eu consigo viajar. Aí você consegue alterar para a data que você quiser, quando tem alteração de mais de 30 minutos. Entendi. Agora, de você, eu quero saber, a gente estava falando justamente da compra das passagens, tanto em agências, como também em plataformas digitais, sites, enfim. O que que eu devo fazer a partir do momento que eu compro uma passagem em um site, porém eu tenho algum problema, tento resolver e não consigo? Eu devo procurar o Procon? Eu continuo insistindo ali pelos canais de atendimento? O que eu devo fazer, Milena? Olha, geralmente a gente orienta para o cliente tentar entrar em contato com a empresa, né? De preferência por ligação, onde ele pode anotar o protocolo, às vezes via e-mail, para mostrar que ele está tentando resolver a situação. Porque quando você compra de uma terceirizada, para você resolver diretamente com a companhia aérea, eles perguntam quem foi que comprou a passagem e aquela pessoa que tem que resolver. Às vezes, se você insistir muito, a companhia aérea consegue resolver alguma coisinha ali para ti, né? Falar assim, não, tudo bem, vamos fazer a alteração. Mas quando você não consegue de jeito nenhum, aí a gente tem que fazer isso, né? Entrar em contato via e-mail, alguma forma que você possa pegar uma prova concreta ali. Hoje eu recomendo muito para os meus clientes a reclamação no Gov, né? Dentro do Gov, do aplicativo, tem o consumidor.gov, que lá você consegue fazer uma reclamação, aí tem as empresas cadastradas e às vezes com aquela reclamação você consegue resolver alguma coisa antes da sua viagem, né? Eu já tinha um pacote da Urb, né? Da falecida, quando ainda conseguia viajar, a gente tinha uma viagem para Punta Cana. E aí, eles mandaram a passagem, mas não mandavam o hotel, né? Que era o resort que a gente ia ficar. E não mandavam, e faltava um mês. E eu, meu Deus, eu não vou entrar com a ação agora, né? Porque, enfim, demanda mais trabalho e tudo. E aí, eu fiz uma reclamação no Gov, falando que não tinha chegado a reserva. E aí, eles me mandaram. 3 dias antes da viagem, mas mandaram. Eles responderam a reclamação e mandaram o voucher do hotel que a gente ia ficar e deu tudo certo. Então, eu sempre recomendo fazer essa reclamação no consumidor.gov, porque serve até como prova. Porque, por exemplo, se eles não responderem ou se eles não te derem uma solução, depois você consegue pegar o PDF ali, juntar na ação judicial e gera uma prova mais concreta de que você até teve a boa fé de tentar resolver administrativamente, né? Porque isso o juiz também observa. Inclusive, tem estados que eles pedem que você primeiro faça uma reclamação administrativa, tente administrativamente, para depois você entrar com ação judicial. Aqui em Boa Vista não precisa, mas eu sempre recomendo fazer uma reclamação no Gov. Eu acho o Gov bem eficiente, até mais do que o Procon, né? Que é uma coisa ali digital, você faz a reclamação, tem as empresas cadastradas, tem o prazo que ele dá a resposta. Então, eu acho uma plataforma bem eficiente, assim, para resolver e para produzir provas para um futuro processo judicial. As pessoas, tem muita gente que vê a tecnologia tanto de um lado positivo como de um lado negativo. Nesse caso, existem muitas pessoas que nunca compraram uma passagem, não sabem como fazer um check-in, não sabem como acompanhar, como fazer uma conexão. Enfim, então ter esse acompanhamento de uma pessoa, de fato, que entende todo o procedimento, faz a diferença. Com toda certeza. Hoje em dia, eu acredito que a fidelização do cliente está nisso, né? De você dar essa assistência que ele não tem de forma nenhuma. E a pessoa, às vezes, ela não quer ter trabalho. Ela só quer viajar, ela só quer chegar no destino dela. Ela não quer ficar preocupada se ela tem que comprar mala, se ela tem que fazer check-in, se ela tem que colocar o assento, entendeu? Ela não quer. Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu sou agente de viagem, mas eu realmente faço toda a administração das minhas viagens particulares. Eu não gostaria de ninguém estar fazendo as minhas, porque eu realmente já tenho essa ideia de que eu consigo ajustar tudo, mas eu tenho clientes que eles deixam tudo na minha mão. Eu só quero o dia, me diga o dia, mande o Pix, que é para eu lhe mandar o dinheiro e até lá, entendeu? Tem cliente que realmente não quer, e tem pessoas realmente que não têm esse conhecimento. Então, eu acho que a fidelização do cliente é nisso, é quando dá um problema, você tá lá para dar esse suporte para ele, né? Quando tem um cancelamento ou realmente um atraso, uma alteração, e você avisa para ele e diz, poxa, eu não sabia, e agora? Então, assim, eu sempre
faço esse trabalho junto aos clientes porque eu acho que é um simples de uma agência, entendeu? É o básico de uma agência, não é só vender a passagem, você está vendendo a sua assessoria, você está fazendo ali uma assessoria para aquele cliente, você está transformando o sonho dele em realidade. Então, não custa nada você fazer isso de uma forma mais completa, né? De deixar ele realmente confortável. Então, todos os clientes que nós atendemos, tanto é que quando acontece qualquer situação fora do normal, mala extraviada, quebrada, cancelamento de voo, atraso de voo na companhia aérea, na metade do caminho, né? Atraso, pegou uma conexão, atrasou e perdeu a outra, eu sempre digo para eles, registrem tudo, que a gente vai entrar em contato com a Milena. A Milena uma amiga, não era nenhuma cliente, era uma amiga minha, passou por uma situação, ela me mandou tudo, porque né, a gente é confidente com relação à viagem, me mandou todas as situações que ela tinha passado, eu disse, não, peraí que eu vou conversar com a Milena. Entrei em contato com a Milena, falei tudo, né, que ela tinha me falado, passei os áudios dela e tudo. A Milena, peraí, vamos já dar uma olhada. Era minha amiga, não era minha cliente, né? Mas foi alguém que eu prestei o suporte. Ela entrou com uma ação junto com a Milena e ganharam um valor bom, R$10 mil de indenização do voo que ela teve essa dificuldade. Então, assim, você estar preparado, você já ter essa ciência, né? Você já ter esse suporte, é muito mais fácil de você resolver do que você não ter. Né? Então, a agência, nós como agência, a gente tenta se prevalecer desse cuidado com os nossos clientes justamente para que ele possa ter uma boa viagem, né? A realização do sonho dele, como eu costumo dizer, ele depende da gente. Sim. Então, eu quero que ele tenha uma realização excelente ali, que ele possa ter milhares de memórias boas. Entendeu? E dizer assim, minha viagem foi maravilhosa, mas eu não tive assistência, aconteceu várias coisas e foi péssima viagem. Não seria para mim, como um viajante, um sonho, entendeu? Seria um pesadelo ali misturado com uma tentativa de realização. E já aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu acho que eu nem tinha me formado ainda, assim, tava estagiando no escritório, que eu fui fazer uma viagem e a gente comprou numa agência. Na época eu não entendia muito bem como comprar passagem direto no site, né? A gente comprou e aí quando a gente tava voltando da viagem, a gente descobriu que a passagem tinha sido cancelada, né? E aí eu tentei contato com a agência nada de responder, sem assessoria nenhuma. A sorte é que a pessoa que estava comigo tinha o dinheiro, né? E aí a gente teve que comprar outra passagem na hora para poder voltar de lá. E eu falei, meu Deus do céu. E na época, assim, estudante, você não tem muita grana geralmente, né? E eu falei, mesmo. Caraca, aí voltei. Tanto que quando a gente entrou, eu acho que essa foi uma das... Eu achei que tinha sido uma a outra, mas essa foi a minha primeira ação, que eu ainda nem tinha me informado, que a gente entrou com a ação, era a Gol, e a gente entrou também contra a agência de viagens, porque a gente achou péssima a assessoria, né? Porque, poxa, se foi cancelado, se trocou reserva, se aconteceu alguma coisa, ele poderia ter prestado essa assessoria ou respondido a gente estava no aeroporto, sem assistência, sem resposta, sem nada, então, assim, foi péssimo, péssimo mesmo. E eu acho que hoje as agências que são realmente... que têm credibilidade, elas prestam toda essa assessoria, como a Karen falou, de avisar se foi cancelado, perguntar se tá tudo bem, aconteceu alguma coisa na hora do aeroporto, vou prestar assessoria, até porque o cliente, ele fica satisfeito. Então, se acontecer algum problema com a companhia aérea, ele vai ficar ali, querer processar a companhia aérea, ele não vai querer processar a sua agência, né? E eu presto assessoria para algumas agências, eu sempre falo, olha, vocês deem todo o suporte pra pessoa, porque daí ela não vai ficar chateada com você ou vai achar que você falhou em algum ponto, ela não vai querer ingressar com uma ação judicial contra você, né? Só contra a companhia aérea, esse problema foi com ela. Então, assim, essa assistência aí por parte da agência de viagens, ela é importantíssima também. Agora, Milena, você contou nessa história, foi aí que começou esse teu interesse em se especializar no direito do passageiro? Conta pra gente como é que foi isso, como é que foi essa trajetória? Engraçado, assim, eu brinco que essa área, ela me escolheu, né? Eu lembro que eu entrei com esse processo quando eu tava, acho que na faculdade ainda, estagiava nesse escritório. A gente ganhou ainda uma boa indenização, acho que foi 6 mil pra cada, eram 2 pessoas, né? Eu e outra pessoa, e mais o dano material que essa outra pessoa tinha gastado. Então, deu um valor bom, né, pra época. E aí... Passou o tempo, né? Fui advogar, meio generalista, né? Que no começo a gente trabalha com tudo. E quando foi no final de 2020 para 2021, eu fiz uma viagem para Florianópolis, né? Fui visitar uma prima minha.
E ela sempre insistia pra fazer essa viagem. Eu, ai, não, até que um dia eu aceitei. E aí fiz a viagem, comprei na 1, 2, 3 milhas a passagem. Nossa senhora, o trauma do roraimense. Comprei, não, mas assim, a passagem não foi barata de R$200, não, foi preço... Só que na época eu ainda não entendia sobre comprar passagem. Eu falei pro amigo meu, amigo, será que 1, 2, 3 milhas é seguro? Ele, fulano já viajou, então compra. Aí eu fui lá e comprei. A Karen Hill. Super seguro, vai lá. E na época, você viajava nos aeroportos, tinha 1, 2, 3 milhas, propaganda. Sim. Eu falei, gente, não é possível, uma empresa que tem tanta propaganda assim, não deve ser uma empresa daquelas ruinzinhas, né, que você vê por aí que não tem indícios de nada. Comprei. Passei 1 mês em Floripa, foi assim, maravilhoso, sou apaixonada por Floripa. E aí, quando foi na hora de ir embora, eu ainda trabalhava nesse outro escritório que eu estagiei, eu fui ver a minha passagem. Cheguei no aeroporto, o aeroporto vazio, assim, né? Ainda época meio pandemia, tudo. E eu falei, caraca, cadê? Fui conversar com o atendente da Gol, que era 1, 2, 3 milhas, mas quem operava era a Gol. E ele falou assim, infelizmente eu não posso te dar nenhuma informação, não posso fazer nada, porque você comprou nesse site, então resolva com o site. E eu falei, gente, mas assim, nada, nenhuma informação, nenhuma marcação. Desculpa, não tem voo, os voos foram reprogramados e tal. E eu fiquei assim, caraca, e agora? A minha sorte é que eu tava na casa dessa minha prima, então assim, não tinha gasto com hospedagem. E aí cheguei em casa. Na época não tinha como ligar para 1, 2, 3 milhas. Eles só estavam atendendo pelo WhatsApp. Aí imagina o caos, que você tinha que mandar mensagem, falar com todos os robôs e esperar algum atendente te responder. Nisso eu cheguei na casa da minha prima 11 horas da noite, fiquei tentando falar com eles, falar, não conseguia. Passei a madrugada acordada, quando foi 8 horas da manhã, que eu já tava tão cansada, eu falei, não, vou dormir um pouco. E aí você espera um chamado. Se a atendente te responder e você não responder em 20 minutos, tem um prazo. Perde. Você perde. Mulher. Eu acordei, faltava assim 1 minuto pra encerrar a conversa, e aí falei, olha, meu voo e tal, não sei o que, não resolvi. Depois mandei outra mensagem e expliquei, olha, aconteceu isso, não consegui resolver, ninguém tá me explicando o que aconteceu e tal, até que eu peguei um atendente bom e ele falou, não, tudo bem, a gente vai remarcar o seu voo e tal, sem custo, daqui a 1 semana. Nossa. E aí eles marcaram pra outra semana, né? E aí eu falei, eu tinha gostado tanto de Floripa que eu tava só falando, queria ficar mais uns dias. Eu falei, a gente tem que ter cuidado, que a gente fala pro universo, né? Sim. Fiquei mais 1 semana voltando assim no prazo já de voltar pro escritório, porque tem um recesso judiciário, né? E aí já tava quase voltando, eu falei assim, meu Deus. E aí eu passei tanta raiva, porque assim, a gente contando agora rindo, parece que não foi tanta coisa, mas quando você chega no aeroporto, que você vê que não tem voo, que você já tá no final da viagem, sem grana, e você não sabe como que vai resolver, tem que voltar pra casa, pra Roraima. Assim, contando agora rindo, né, parece tranquilo, mas na época, quando você chega no aeroporto, que você vê que não tem ninguém, que não tem voo, que a companhia aérea não vai te dar assistência, que você tem que entrar em contato com a empresa, que não tem call center, que você tem que mandar resolver pelo WhatsApp, eu fiquei desesperada. Eu falei, caraca, e agora? A minha sorte, como eu falei, tava na casa da minha prima, não tem tantos custos, assim, porque imagina pagar mais 1 semana de hotel depois de 1 mês viajando. Então, assim, ia ficar um custo muito grande. E eu falei, cara, me deu uma raiva, assim. Eu falei assim, nossa, mas que falta de assistência. A gente se sente, assim, Total. impotente. E olha que eu sou advogada. Então, assim, né, você pensa, poxa, a pessoa conhece um pouquinho mais os seus direitos. Mas na época eu nem tinha muita noção, assim, em relação ao direito do passageiro, né? Não era uma área que eu estudava nem nada. E aí eu falei assim, olha, eu vou entrar com a ação, mesmo que eu não ganhe nada. Porque na época, os juizados aqui em Boa Vista, eles tinham as indenizações baixas, às vezes não acatavam muito, todo mundo descredibilizava um pouco, falando assim, não vai ganhar nada e tudo. Eu falei, olha, eu posso não ganhar R$1, mas eu vou entrar com essa ação. Eu lembro que na época nem tinha modelo de peça, nem nada, ainda fui estudar, montar o modelo e tudo, né? Só tinha esse processo que eu tinha feito anos atrás. Isso foi mais ou menos em que ano? Isso foi 2020, foi 2021, aí foi no início de 2021, no caso, que eu entrei com essa ação. Aí, fiz a ação, dei entrada no juizado aqui em Boa Vista, até bem rápido, né? Marcaram a audiência. E aí, eu até falei brincando pro amigo meu. Falei assim, nossa, já pensou se eu ganho R$10 mil de dano moral? Que era o que você pediu, mas o que você pede não é o que você ganha, né? O juiz vai analisar todo o contexto, tudo. Só que eu juntei todas as provas. Falei que eu fiquei mais 1 semana, que eu precisei resolver. Tirei todos os prints que eu tava tentando falar com 2, 3 milhas e não conseguia resolver. Uma atendente até falou que eu não tinha direito, e aí que eu fiquei insistindo. Então, foi bastante luta, né? E aí, eu ganhei mesmo R$10 mil de dano moral. Que maravilha! Só que eu acho que o juiz devia ter passado algum perrengue, né? E naquela época, pandemia, todo voo cancelado, aquele
aquele caos todo ali nos aeroportos. E aí eu ganhei, eu falei, caraca, eu não acredito. Aí todos os meus amigos que viajam muito falaram, nossa, já aconteceu isso comigo, nossa, já aconteceu isso. Nossa, eu não sabia que dava pra ganhar indenização, eu não sabia que dava pra ter esse direito. E aí eu comecei a pegar vários casos de amigos. E aí eu fui estudando, e fui entendendo um pouquinho mais, né, sobre direito do passageiro. Na época, na verdade, nem era uma área, assim, nem era um nicho pra se advogar na época, né. E aí comecei a estudar, até que foram aparecendo bastante clientes. E aí eu falei, quer saber? Eu sou especialista em direito passageiro agora. Depois que surgiram algumas mentorias de outros advogados fora que já faziam, que também trabalhavam dessa maneira. E aí comecei a me especializar. E foi uma área que me deixou bem apaixonada, porque eu gosto muito de viajar. Meus amigos também amam viajar. E como eu falei, assim, na hora, a gente contando, passando, parece pouco. Mas, assim, é muito frustrante você programar uma viagem. Principalmente quando você tá fazendo a primeira viagem. É verdade. Ou uma viagem, assim... Tem gente que tem condições de viajar várias vezes ao ano. Mas tem gente que tem condições de viajar uma vez, né? A cada 2, 2 anos. Então, assim, é um momento especial pra você, pra sua família. Você quer que seja um momento perfeito. Então, é muito frustrante você não ter aquela assistência da companhia aérea, sabe? Então, assim, eu cometi todos os erros. E depois disso, foram acontecendo uma sequência de coisas comigo. Eu viajava, minha mala era quebrada. Minha mala já veio aberta na esteira. Meu Deus, Eu tenho até gente. vídeo. Aí voo cancelado, começou uma sequência de coisas. Então, assim, tudo que poderia acontecer com viajante aconteceu comigo. Todas as vezes que acontecia, eu entrava com ação, ganhava, às vezes ganhava milhas, às vezes ganhava voucher. E aí eu fui percebendo, cara, eu não vou mais deixar pra lá, né? Porque apesar de ser advogada, às vezes acontece uma coisinha, não, quer saber? Não vou. Comecei a não deixar mais pra lá e comecei a orientar as pessoas. Comecei a produzir conteúdo no Instagram também em relação a isso. Porque no início, hoje eu vejo que o pessoal tem mais entendimento sobre os direitos. Mas no início disso tudo, as pessoas não sabiam que tinham direitos. Na verdade, nem eu sabia, né? Eu descobri depois que eu comecei a estudar. E a 123 milhas, ela faz parte do amor e do ódio, né, das pessoas. Porque ela brincou com os sonhos de muita gente. A gente sabe que Boa Vista tem uns valores altos para sair daqui, né, de avião. Quando ela bota R$200 ida e volta para qualquer lugar do Brasil, o negócio fica meio assim, né? Não, quando saiu essa promoção, R$200, eu lembro que eu tinha Twitter nessa época e o pessoal ficava, vou viajar, e se não der certo, mas pelo menos comprei a passagem e tudo. Eu até pensei, né? Falei, será? Mas já tinha acontecido comigo das 3 milhas, quer saber? Não vou comprar essa passagem, não. Só que se a pessoa for pensar bem mesmo, se você não viaja com R$200 nem de ônibus aqui, como é que você vai viajar de avião? Então já parecia meio que uma furada. Só que também teve o Hotel Urbano, né? Que foi a Urb, que vendeu vários pacotes promocionais, assim. Vai pra Cancún por R$2.000 e de volta com hotel. Eu tive muita sorte, porque o meu noivo comprou esse pacote e, como eu falei, a gente fez a reclamação e conseguiu viajar de fato. A gente foi a sair de São Paulo, a gente conseguiu a passagem, conseguiu o resort, que era tudo all inclusive. Eu falei, não, vai acontecer alguma coisa, não é possível, porque realmente ele pagou... A pessoa já foi comprando, ele pagou R$3.000. Eu falei, não é possível. Ele falou assim... Aí chegou no hotel, eu falei, não, o cara vai cobrar alguma coisa da gente. E realmente deu certo a viagem. Só que assim... Dá certo E teve uma outra pessoa, uma outra cliente, que na mesma época estava acompanhando a minha viagem. Ela tinha uma viagem igual a minha. Ela falou, nossa, se a dela deu certo, a minha vai dar. A dela não deu certo. E assim, é muito ruim você viajar para outro país com custo baixo e com a expectativa de que vai dar tudo certo, e se não der? E aí, como é que você vai ter que gastar lá, como a Karen falou, em outra moeda, se programar? Então, assim, é um risco muito grande. A gente deu sorte de conseguir viajar. Eu até brinco que o Punta Cana, da República Dominicana, é um lugar que eu acho incrível, inclusive quero voltar, porque as pessoas são muito educadas. Tão educadas que na volta eu perdi o voo, porque você tem que chegar com no mínimo 3 horas de antecedência, né, em voo internacional. E eu não sei porquê, a gente foi pra praia, tomou um banho, acabou se atrapalhando na hora de arrumar a mala. Quando eu vi, a gente pegou um trânsito, chegou lá, cadê? Tava fechado já o portão. E eu, meu Deus do céu, não acredito. E eu tava completamente errada, né? E eu falei, meu Deus, uma passagem... E a gente, como eu falei, pagou R$3.000 em tudo. Imagina, uma passagem de volta tava 6.000, eu acho, pra cada.
Nossa Era Senhora. da Latam, e eu falei, caraca. Eu falei, não, vou chorar. Já comecei a chorar logo pensando. Aí eles são tão educados que a da Latam falou assim, não, tudo bem, a gente vai reprogramar vocês para um voo amanhã, sem custo nenhum. Olha que Gente, que legal. sorte! Eu acho que de toda essa tua fala, eu acho que a principal lição que a gente deve ter nesse momento é: tire foto de tudo, faça o print de tudo. E eu tenho uma dica bem legal quando é pra falar com o robô, né? Pra buscar atendente. Coloca lá, atendente, ficar insistindo, atendente, escrevendo mesmo, até que realmente um humano Vai te vem te responder. atender. Eu peguei É. tanto ranço de robô, que no meu escritório eu nem deixo mais robô nenhum, porque antes tinha, né, os robozinhos. E as pessoas se estressam com aquele robô. Eu falei, Sim. não, vou tirar esse robô, deixar só o atendimento humanizado, porque é horrível você ter que esperar aquele atendimento todinho ali para um humano te atender. E às vezes tem a opção, várias opções, mas não tem a opção que você precisa. Exatamente. É horrível. E, Karen, como é que foi a tua história, mulher? Como foi que você começou nesse universo das viagens? E em que momento também você viu realmente, não sei, na história de outra pessoa, na realização de um sonho de alguém que você falou assim, é isso aqui que eu tenho que fazer. Desde criança, lá em casa, a gente não é uma família que tem condições, né? Então, desde criança eu via, como eu falei, em revista, livros, e depois na internet, lugares que eu achava, meu Deus, que lugar lindo, né? E ficava pensando, quando eu crescer, eu quero ir nesses lugares, né? Então, eu costumo dizer que existem pessoas que elas têm objetivos diferentes, né? Sonhos diferentes, e o meu sonho é viajar e conhecer lugares. E aí, quando eu completei a maioridade, eu era mãe, bem novinha, né? Com 18 anos, e comecei a viajar porque minha mãe morava em outro estado. Então, viajei para uns estados que tinham os familiares e depois fui para o estado que a minha mãe morava. Aquilo ali foi maravilhoso, assim, foi uma realização mesmo. E nem eram lugares que eu tinha em mente que queria conhecer. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a ter a nossa vida adulta, né? Que eu costumo dizer, que é pagar boleto, ser feliz, pelo menos um pouquinho. E aí, eu comecei a me organizar para viajar dentro aqui, né? Aqui próximo, Manaus, São Paulo, enfim. E aí, comecei a pesquisar esses lugares. Veio logo em seguida essa questão da internet. A internet é acessível para todos. E aí eu comecei a pesquisar o que eu queria ver nos lugares, o que eu queria conhecer aqui dentro do Brasil mesmo. E comecei a me organizar para viajar. Então eu sempre fui uma pessoa nesse sentido de planejar, né? Então se eu queria ir para São Paulo em dezembro, em janeiro eu já estava comprando minha passagem, porque eu em dezembro já tinha terminado de pagar e já ia viajar em dezembro com meu dinheirinho, né? Sim. Planejamento é tudo, né? É verdade. Eu sempre fazia esse planejamento anterior, sempre. Eu sempre fui uma pessoa de planejar anteriormente. E viagem não era diferente, nunca foi. E aí comecei a conhecer lugares, conheci o Rio de Janeiro, passei um dia lá, para mim já foi suficiente, tá ótimo e pronto, deu o checklist, né? São Paulo, né? E aí assim fui, né? Minas Gerais, enfim. E aí, com o passar dos anos, isso daí foi só fortalecendo. Então, eu via lugares que diziam assim, conheça Caraíva, um lugar paradisíaco. Aí eu botava na minha agenda, Caraíva, vou conhecer. Então, assim, eu me casei, tenho 6 anos. E aí, no meio lá da organização do casamento, eu disse pra ele, a gente vai tirar nossa lua de mel em algum lugar. Só vou ver onde é que tá barato, né? Saindo de Boa Vista, vou ver onde é que tá barato pra gente conhecer. E meu marido, ele é daquele, assim, vamos. Não tem aquele meme que tem um que planeja e um que só aparece? É o meu esposo e eu. E aí, apareceu lá uma passagem teoricamente boa pra Porto Seguro. Eu disse, então, a gente vai pra Porto Seguro. E de lá a gente se vira. Passamos uma semana de lua de mel, né, em Porto Seguro.
deu tudo certo, assim, foi realmente maravilhoso. Eu fiz um roteiro, Porto Seguro, Trancoso, Caraíva, né? Que aí é como você falou no início, eu vou poder dizer, a minha opinião é essa, né? Eu fui e foi assim. E dali não parou mais, não, eu sempre buscando lugares, eu queria pelo menos viajar uma vez por ano, mesmo que fosse aqui próximo, entendeu? Mas eu sempre queria estar conhecendo lugares diferentes pelo menos uma vez por ano. Eu dizer, poxa, a gente trabalha horrores, paga a conta, será que é só isso? Não, né? Tem gente que trabalha a vida toda e quer comprar um carro legal, quer comprar uma casa. No nosso caso, eu sempre digo pro meu marido, meu caso é viajar. É o meu também. Então, é viajar. Eu acho que é tão legal a gente conhecer outras culturas, outras experiências, isso te enriquece também, né? Sim. Porque às vezes quando você fica muito preso em um local, com a cultura, com os seus amigos fazendo as mesmas coisas, você não consegue expandir sua mente. Nossa, muda muito a nossa mente quando a gente conhece. Né? Aí vamos para a história da 1 dos 3 milhas, né? Eu, como boa viajante, sem conhecer meus direitos, Sempre comprei uma passagem internacional pela 1 dos 3 milhas. Nossa Senhora. Viajei, tá, gente? Viajei mesmo. Porém, eu fiz uma conexão de 20 horas em Luanda. Luanda fica na África do Sul. O aeroporto não tinha central de ar. Uma cidade quente igual a nossa, o aeroporto não tinha central de ar. A sala VIP tinha central de ar, mas eu só podia entrar 4 horas antes do voo. Da conexão. Meu Deus do céu. Passamos esse perrengue na ida e na volta. E tinha outro detalhe, não podíamos sair do aeroporto. Tinha que ter uma autorização do país para poder sair. Hoje já não é mais assim. Quem quiser comprar a passagem da TAAG, que é a empresa que faz, já pode conhecer a cidade. Né? Mas na época nós não podíamos sair do aeroporto. Então a gente passou uma conexão horrível. Sabe aquela conexão que você não calor, podia, né? Você não podia tomar banho, você não tinha uma condição mínima, porque você não podia nem pegar um hotel? Nossa. Foi e a comida? Jeito. Que comida? Meu Deus do céu. Aí foi aí, nessa hora que você falou, não, eu tenho... Não, aí tudo bem. Eu tava iniciando no mundo das milhas, nessa viagem que eu comprei com 1, 2, 3 milhas. Lá na sala VIP eu fiz alguns amigos brasileiros, né? E falei que eu tava iniciando no mundo das milhas, inclusive botei alguns arrobas para eles seguirem, de pessoas que eu seguia. Daquele dia em diante, da volta, principalmente, quando a gente já estava vindo para casa, eu falei pro meu marido, a gente nunca mais vai passar por isso. Eu vou estudar, eu quero estudar pra gente nunca mais ter que passar por isso. E aí eu comecei a estudar mesmo, comprei vários cursos de milheiro, E aí foi quando eu comecei a ver esse mundo como uma forma realmente de ajudar pessoas. E todos os meus amigos, igual a Milena, né, que começou e os amigos já procuravam ela, todos os meus amigos hoje já me procuram. Karen, qual é o melhor cartão de crédito pra gente usar? E qual é o melhor cartão de crédito pra gente usar? Não, isso aí até eu quero saber, que eu não... Karen... E você pontua com tanta coisa, né? Às vezes como é que eu faço pra acumular milhas melhor? Então, assim, eu comecei a realmente trabalhar nesse sentido. Hoje em dia, a milha ainda é um tabu, inclusive para viajante. Né? As pessoas não sabem que milha é dinheiro, né, gente? Dinheiro. As pessoas não sabem disso. Hoje em dia eu tenho um cliente que é tipo assim, ó, na companhia tá esse valor, eu consigo nesse valor, mas em milhas tá esse valor. E geralmente muito mais baixo. E o cliente fica receoso, mas milha é confiável? E milha é confiável. Tudo, na verdade, o mercado todo é confiável. O que acontece? É porque, assim como em todo lugar, tem pessoas que, né, querem tirar uma vantagem a mais do que seria. Então, a milha é uma venda normal, é uma passagem igual a outra passagem da companhia aérea. Agora, o que é o diferencial? É a assessoria que você dá em cima dessa venda dessa milha. E eu sempre digo para o cliente, ó, eu consigo assim, mais barato, mas é por milhas. Tem cliente que já nem liga mais, é mais barato, paga. Mas tem cliente que diz, ai não, será mesmo? E eu sempre digo, olha, as milhas são minhas.
eu que faço a administração. Se acontecer qualquer coisa, é comigo mesmo que você tem que tratar. Então, pode ficar tranquilo. Então, começa ali a desmistificar esse negócio da milha, que é algo não muito, como é que eu posso dizer, confiável. Ela é, sim, confiável, né? Mas é um outro meio de compra. Como você mesmo falou, milha é dinheiro, é dinheiro mesmo. Então, assim, eu comecei a ver dessa forma, e alguns amigos me perguntavam, eu comecei a emitir passagem para amigos, e aí todo mundo, Karen, por que você não começa a dar essa assessoria, né? Faz a tua agência, tu começa ali aos poucos, né? Mas aí eu comecei a estudar como é que montava, criava uma agência. Aí estudei, eu sou muito assim, se eu tiver esse objetivo, eu vou realmente correr atrás para que eu possa ser excelente nisso, né? Então, aí comecei a buscar e tudo, aí no meio do caminho encontrei a Milena, nesse processo. Na criação da empresa, como viajante, porque quando eu procurei a Milena, eu procurei como viajante, né? Que foi uma situação que aconteceu com a gente nessa viagem que nós fizemos. E aí, quando ela... Não, Karen, a gente faz para todo mundo. Eu, opa, então peraí, tu vai ser a minha advogada porque eu vou começar a trazer cliente. E foi realmente o que aconteceu. Então, tudo que eu fazia, eu buscava respaldo legal. Milena, me ajuda aqui, eu consigo fazer isso. Ela dizia, Karen, segue por esse caminho, que vai dar certo. Então, foi aí que realmente a Fredo Viagem surgiu, que é a minha agência. E aí, eu comecei a atender pessoas. Os meus clientes, todos, eu acho que 90% ou 99% são amigos de amigos. E todos são assim, Karen, adorei, vou te indicar. Então, assim, justamente por conta dessa questão da assessoria e tudo, eu sempre digo assim, se você comprar a sua passagem comigo, você não vai ter que se preocupar em ficar olhando. Se alterou, eu digo, olha, Lana, sua passagem alterou. Você vai querer manter esse dia ou você vai querer jogar para frente ou para trás? Eu posso fazer isso, cara? Pode, só me diz a data, eu tenho um voo assim, 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 e você pode fazer. Eu quero mudar, eu quero botar para frente. Lá vai eu botar para frente. Karen, minha passagem não mudou, mas eu preciso alterar ela e eu tô disposta a pagar o valor, né, da multa. Olá, bom dia, eu gostaria de mudar e tudo. Lana, tudo certinho, viu? Ficou um valor XY pela companhia. Eu nem te repasso um valor extra em relação a isso. Porque eu acho que isso daí é uma assessoria que você já escolheu ao me escolher. Entendeu? Sim, fideliza o cliente. Exatamente. Né? Um diferencial. Então, assim, começou nesse meu sonho individual, né? De ser viajante. E depois passou a ser um sonho coletivo. Porque eu quero trazer pessoas, né? Para ter a mesma realidade que a minha. Então, quando eu digo assim, olha... faça uma cotação para mim, Karen, de um voo daqui para Florianópolis mais barato. Eu não vou te repassar um voo de 23 horas. Eu prefiro não vender para você esse voo. A não ser que eu veja lá, por exemplo, tem um voo de 12 horas, que é R$300 mais caro. E eu vou te passar, Lana, tem um voo de 13 horas, que é R$300 mais caro do que o voo de 22 horas. Aí, se você me disser, Karen, eu quero de 22, 23 horas. Aí eu vou dizer, tudo bem, mas é uma escolha sua. Mas eu não repasso para o meu cliente, porque é tão massificante, sabe? Você ficar no aeroporto um dia inteiro. Que às vezes é até o preço do café que a pessoa vai tomar. Exatamente. Exatamente. Então, não compensa muito, né? Então, Sim. eu sempre deixo isso muito claro para o meu cliente. Karen, eu quero mais barato, não importa quantas horas sejam. Aí sim, eu vou lá e vou dizer, olha, tem um de 22 horas. É o mais barato. Se você quiser, a gente faz essa compra. Mas eu acabo trazendo para minha realidade, né, o que eu quero passar para o meu cliente. Então, se eu quero algo confortável, eu vou passar para ele algo confortável. E se eu quero uma assistência, eu vou passar para ele uma assistência. Para você ver a diferença, de fato, de quem trabalha com o que ama, né? Sim. Agora, Milena, eu quero fazer contigo um bate-volta sobre os direitos realmente do passageiro. Bora lá, que tem vários segmentos, né?
O que a gente pode destacar quando a gente fala com viagem com crianças? Viagem com criança. Gente, viagem com criança é preciso ter muita cautela, né? Primeiramente, ao comprar a passagem, né? Porque criança com até 2 anos de idade não paga, né, a passagem. Depois, a partir dos 2 anos, ela já paga. Eu já tive clientes que tiveram problema porque no meio da viagem a criança fazia os 2 anos e ela não poderia mais ir no colo, né? E aí, o que acontece? O pai tem que ficar atento, porque às vezes ele vai comprar a passagem e a companhia aérea não fornece essa informação ou não fala nada sobre essa informação. Eu já tive uma cliente, inclusive, que ela foi retirada do voo. Ela comprou a passagem, a criança não tinha 2 anos, ela falou, ligou para confirmar, a atendente confirmou. Quando ela foi embarcar com os 2 filhos, a aeromoça pediu para que ela se retirasse do voo. E aí ela ficou angustiada, tava sozinha, né, sem o marido, e ela, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu mostrei o cartão, sabia que a criança, não pode, teve que descer, a gente entrou com ação, conseguimos eliminar pra ela conseguir uma outra passagem, porque ia ser nas férias escolares, né, a gente conseguiu eliminar pra ela viajar na Azul, era Gol, e aí a gente entrou com o processo, e aí ela recebeu uma boa indenização, mas porque realmente ela tinha a comprovação de que ela ligou pra lá e confirmou que a criança poderia viajar nesse período, mas aí tem que se atentar, né, essa questão da criança, se ela tem a idade correta para ir no colo, se não tem. Os pais também que vão viajar com os filhos, às vezes são pais separados, né? E aí precisa de uma autorização para poder viajar sem um outro pai. Tem que se atentar também às regras das crianças que vão viajar, às vezes menor desacompanhado, porque não pode ter conexão em relação ao menor desacompanhado, né? Porque a companhia oferece esse valor que você pode cobrar extra, mas geralmente não pode ter uma conexão. E aqui em Boa Vista é quase impossível você pegar um voo que não vá ter conexão, né? Então, tudo isso tem que ser bem observado para que você não passe um perrengue ali na hora. Em relação à autorização também, tem que estar tudo certinho. Esses dias eu tive uma cliente que a filha dela foi viajar. Ela tinha autorização, tudo certinha, mas ela assinou autorização pelo... Eu não lembro agora se era o padrasto, não lembro quem ia viajar com a criança, mas, enfim, tinha autorização e era pelo Gov, né? Ela assinou pelo Gov. E aí a aeromoça falou assim, mas... A atendente, na verdade, falou assim, mas essa autorização aqui não tem a autenticação do Gov e tudo. E na hora a pessoa ficou desesperada, não sabia ver essa autenticação, e ela me mandou. Ela, amiga, tá acontecendo isso, eles não deixam embarcar, mas... Tá vendo a autenticação e eu vi o códigozinho lá embaixo. Eu falei assim, não, entra no aplicativo, coloquei o código e tava lá a autorização. Aí ela teve que mandar a autorização pra pessoa que tava com a criança. Aí a atendente viu e aí deixou eles embarcarem. Porque aqui pra mim não tava aparecendo. Bora lá, viagem. Aí tu imagina. Pessoas idosas. Olha, pessoas idosas também, né, tem que se ter bastante cuidado, porque são pessoas que precisam de uma assistência maior, elas têm prioridade na hora do embarque, se for uma pessoa que tem alguma, às vezes... Redução de mobilidade, né? Tem que ser avisada a companhia aérea para que eles possam pegar a cadeira de roda, para que eles possam dar toda a assistência para a pessoa fazer um voo ali mais tranquilo, né? Perfeito. E pessoa com deficiência física? PCD também, você tem que avisar na hora da compra da passagem, se precisa de alguma assistência. Inclusive, com relação aos PCDs também, tem uma dica bem legal, tá? Que a pessoa que vai acompanhar o PCD tem um desconto de até 80% na passagem aérea, na compra da passagem. Então, por exemplo, se você vai acompanhar essa pessoa, algum parente, algum amigo, e você vai comprar a sua passagem, você pode ter esse desconto. Só que aí você tem que entrar em contato com a companhia aérea antes, preencher os requisitos, né, os formulários que tem que preencher, e aí que você consegue esse desconto. Viagem com animais. Viagem com animais também é uma coisa bem, assim, criteriosa, ainda mais depois que aconteceu aquela questão do cachorro, né, da Gol, que teve uma repercussão bem grande, que ele acabou falecendo dentro da cabine lá onde vão as malas, né? Então, assim, as regras elas ficaram um pouquinho mais rígidas e você tem que tomar cuidado, entrar no site da companhia aérea, verificar o que a companhia aérea exige, né? Agora eu trouxe um cachorrinho, a minha cachorrinha de Minas, né? E aí eu tive todo o cuidado de verificar qual é o tamanho da caixinha, se ela pode ir junto com a gente, né? No assento, porque às vezes tem animais que eles são braquicefálicos, que chama, né? Tem um narizinho curto e eles não podem fazer esse tipo de voo, porque
porque senão eles passam mal. Tem que ter o atestado do veterinário de saúde, tem que ter todas as vacinas principais completas também, que eles exigem tudo isso lá no aeroporto, né, na hora de embarcar. E também tem a regra de que existe um limite de pets por voo. Então, na cabine, né, onde os passageiros, são até 3 pets. Então, por exemplo, se você vai comprar sua passagem e já tem os 3 pets, então você não pode colocar ele naquele voo, teria que ser um outro voo, né? Então, aí ele tem que ficar bem atento e comprar com bastante antecedência a passagem do pet. Agora, em relação a pessoas que perderam alguém da família, eu moro aqui no estado de Roraima e o meu avô faleceu lá em São Paulo. Uhum. A lei protege essa pessoa de alguma forma? Olha, na verdade, a companhia aérea, até a Karen me corrija se estiver errado, esses dias eu estava olhando, a Gol e a Latam oferecem esse serviço do desconto de até 80% da passagem em caso de óbito. A Azul não oferece. Eu até pesquisei porque teve uns clientes que eles tiveram um óbito recente e o desespero acabou comprando logo a passagem da Azul e aí eles não fazem, né, esse reembolso nem esse desconto. Pelo que eu vi, não é uma obrigatoriedade da lei que a companhia aérea dê esse desconto, é como se fosse uma cortesia, uma gentileza por parte da companhia aérea, mas já aconteceu do quê? Na Latam, um cliente utilizou desse benefício, e aí quando chegou na hora do voo, parece que não tinha um dos assentos que podia ser incluso, enfim, acabou que ele teve que pagar a passagem normal, mesmo a companhia aérea tendo falado que ia dar o desconto, acabou não tendo o desconto, e aí depois a gente entrou com a ação e conseguiu reaver o valor, mas porque teve aquela promessa da companhia aérea de que ia dar certo e no final ele descobriu que não ia dar e teve que comprar a passagem normal. Então, assim, não é uma obrigatoriedade, mas se a companhia aérea se compromete a dar esse desconto e acontece qualquer coisa por culpa dela, você tem o direito de pedir depois algum ressarcimento. E como eu falei, são essas 2 empresas, né, a Gol e a Latam. E aí você tem que apresentar o atestado de óbito, né, da pessoa próxima, tudo. Só que é até um pouco complexo, porque assim, em caso de óbito aqui em Boa Vista, eu falo pra gente que tem familiar fora, é muito complicado, porque você não consegue um voo no mesmo dia. Você consegue ali 2 dias depois, às vezes 3 dias depois, e aí você não consegue chegar exatamente no velório, naquela hora de angústia, ou às vezes você tem que ir pra Manaus pra conseguir um voo de lá. Então, assim, é totalmente desesperador pra quem tem família fora precisar viajar. Eu já tive clientes também que eles falam assim, que eles acham tão humilhante o desconto que você tem que mandar isso, tem que mandar aquilo. É tão difícil. Num momento tão difícil. Isso, que eles acabam desistindo. Sim. Uma colega minha, eu falei pra ela, ela queria comprar um voucher, né? Eu falei assim, não, na época que dava pra usar ainda. Ela falou assim, não, eu prefiro comprar um voucher, comprar alguma coisa. Eu falei, mas tem um desconto. Ela falou assim, nossa, esse desconto é tão humilhante, a gente já tinha tentado usar no da minha avó, eles exigiram tanta coisa, foi tão dificultoso que a gente prefere nem se estressar com isso, porque já é um momento de luto, que você tá resolvendo milhões de coisas e ainda vai, né? Já passou por isso, Karen? As dicas que a gente, como viajante, né? A gente de viagem, é o seguinte, você vai ter que comprar a passagem de modo integral e posterior pedir o ressarcimento. A companhia aérea, como a Milena falou, né? Vai muito mais do bom senso da companhia de quem está lhe atendendo. E aí, às vezes, você não precisa nem entrar com uma ação. Você só apresenta o laudo, o documento, e aí eles te dão esse ressarcimento, mas em forma de ressarcimento. Inicialmente, você paga integral e, posteriormente, você recebe esses 20%, né? Os 80% que você pagou. Mas eu sempre digo para o cliente, para sair daqui é muito complicado. Se ele for na companhia aérea, lá no aeroporto, na hora que ele quiser viajar, se ele souber o voo e chegar lá e ele conseguir viajar, ele paga o que está ali e posteriormente a gente entra com uma ação com a companhia aérea. Já houve clientes que conseguiram de imediato, né? Chegou lá, apresentou o documento e tudo, e deu certo. E já houve cliente que não deu certo. Então, assim, esse que não deu certo, já tinha orientado ele que ele podia ir no aeroporto, fazer a compra, mas que era em forma de ressarcimento, porque eu faço parte da ABAV, né? ABAV Boa Vista, Roraima, perdão. E lá na ABAV, alguns outros agentes já tiveram essa situação e deram seu relato. Então, eu segui no mesmo rumo dos relatos
E aí a cliente conseguiu, né? Conseguiu viajar naquela data, que já é uma coisa extraordinária, porque aqui a gente não consegue. Olha, Mas milagre. ela disse que ia depois retornar, mas não retornou mais, né? Então, assim, o fato dela era chegar naquele lugar, não o valor que ela ia pagar. Então, já teve cliente que conseguiu de imediato. Chegou lá, levou documento e tudo, rapidinho, deu certo. Mas vai muito do bom senso de quem tá te atendendo, de quem vai te dar aquele suporte. Isso é verdade, entendeu? viu? Porque às vezes, até em ligação mesmo, às vezes eu vou ligar pra companhia aérea, aí quero resolver uma coisa que tem um atendente que não, a gente vai resolve, não, a gente muda, não, a gente faz, que eu até fico, meu Deus. Tem atendente que não dá pra fazer, não dá pra isso. Às vezes até eu que entendo dos direitos, eu fico confusa. Não, será que não dá? Será que não dá mesmo? Aí eu até brinco com os clientes, eu falo assim, olha, se você não conseguir a primeira vez, tenta ligar umas 2, 3 vezes pra conseguir um atendente mais educado, mais compreensivo, porque vai muito disso também. Às vezes tem gente que tem algum problema de saúde, algum atestado, precisa remarcar a passagem, fazer alguma coisa. Tem atendente que remarca, né? Tem outros que não. Não tem como, é política da empresa, é isso, aquilo. Então eu acho que vai muito da boa vontade da pessoa resolver ou não. A mesma coisa do balcão do aeroporto também, né? Vai muito do atendente. Às vezes tem aquele que já tá estressado ali no limite, ele não quer resolver nada pra você. Sim. É verdade. Agora, a gente falou durante a nossa conversa que viagem realmente é ali mexer com os sonhos das pessoas, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada uma em relação em que momento vocês se sentiram realizadas em promover esse conforto, essa alegria para outras pessoas. Por favor, Karen. Para mim, todas as vezes que um cliente retorna com muito obrigada, eu adorei essa assistência, né? Ou então, muito obrigada, foi maravilhoso porque você nos auxiliou. Para mim, já é uma realização, né? A primeira vez que uma cliente me mandou ela fez questão de me agradecer, me mandou uma mensagem, olha, eu cheguei bem porque você me deu toda essa assistência, já estou em casa. E eu só quero agradecer, pode ter certeza que eu vou lhe indicar para outras pessoas, porque hoje em dia tá faltando esse tipo de atendimento. Nossa, eu quase chorei de verdade, porque realmente é a satisfação, né, de você fazer o seu dever, sabe? Imagina só você viajar e você ter uma assistência, ter alguém que tá todo o tempo ali. E aí, como é que tá? Já chegou? Tá tudo bem? Sabe? Você se torna próximo daquela pessoa porque realmente você quer que aquela pessoa tenha aquela realização, entendeu? Então você se preocupa com ela como se ela fosse alguém da sua família. E não uma pessoa qualquer, não só um cliente. Você tá ali preocupado, você tá todo tempo... e aí, tá precisando de alguma coisa? Olha, não esquece, filma tudo, viu? Então, tira foto. Então, todo o tempo você tá ali preocupado com ela. E você receber esse retorno dela, dela sentir que tá cuidada por você, é gratificante demais. Para mim, todas as vezes que um cliente retorna para casa, que eu mando mensagem para ele, e aí, como foi a viagem? E ela diz assim, foi maravilhosa porque eu tive você junto comigo, já realizou tudo, né? Já para mim, realmente é a realização do trabalho. Perfeito. E você? Pra mim é gratificante, porque o meu lado já é um outro, né? A pessoa já passou raiva. Então ela já chega ali, minha viagem, aconteceu um perrengue. E aí eu sempre explico, né, em relação aos direitos, o que ela pode ganhar, o que ela não pode. Até porque, assim, é uma indenização, né? Vai da cabeça do juiz, vai de tudo que ela passou. Então a gente não pode prometer nada, né? Você vai ganhar 10, você vai ganhar 5. Depende muito da situação. Então sempre tento orientar ela da melhor forma. E quando a gente consegue reaver aquele valor que ela gastou, reaver ali um dano moral em que ela possa investir numa outra viagem, ou pelo menos se sentir ressarcida da raiva que ela passou de ser lesada, é muito gratificante. Porque você sente que você tá devolvendo um pouquinho do que a pessoa perdeu naquela viagem, daquele encanto, daquela raiva que ela passou. Óbvio que o financeiro não vai compensar, assim, digamos, o teu psicológico, né? Mas dá uma reconfortada e você consegue viajar novamente. Às vezes, a empresa também ela faz acordos em vouchers de viagem. Então, por exemplo, você teve algum problema, ela te oferece, um exemplo, 5 passagens ida e volta para qualquer lugar do Brasil. E aí a pessoa consegue fazer outra viagem, consegue programar alguma outra coisa. E aí ela já muda, né, aquele ar de falar assim, poxa, foi decepcionante, vou ter a oportunidade de investir em uma outra viagem. E o legal também que eu acho do meu trabalho
é que as pessoas, quando elas chegam até mim, elas já passaram muitas raivas, assim, ela não vai na primeira. Já aconteceu umas 3 vezes, ela falou, não, agora eu não aguento mais, agora eu vou entrar com a ação. Só que a partir do momento que ela entra com a ação e que ela tem um resultado positivo daquilo, que ela vê que ela não precisa deixar passar batido ou engolir aquele tratamento da companhia aérea, ela começa a voltar e começa a vir com outros problemas, ela já começa a entender como que ela pode resolver no próprio aeroporto. A coisa que eu mais fico feliz é quando o cliente, ou amigos mandam mensagem, eu já peguei a declaração de cancelamento, olha, eu sei que eu tenho direito a isso, e eu já cobrei da companhia aérea, eu já tive clientes que conseguiu resolver na própria companhia, por exemplo, mala quebrada. Olha, eu tenho direito e tal, a companhia deu outra mala num voo internacional pra eles, até melhor do que a própria mala. Eu falei, caraca, é muito legal você saber que o seu conhecimento transforma a viagem das pessoas, porque, como eu falei, por exemplo, às vezes você vai passar a noite ali com o voo cancelado, você não sabe que você tem direito. Tu não vai atrás, tem gente que dorme no aeroporto, e você conhecendo aqueles direitos, não, você vai lá no balcão, você vai cobrar o seu hotel, a sua alimentação, tudo. Então é muito gratificante pra mim receber o feedback dos clientes e também das pessoas que me seguem no Instagram, que às vezes, como eu produzo conteúdo informativo, elas falam, caraca, eu não sabia disso, eu aprendi no teu Instagram. E eu, caramba, que legal, né? Às vezes tu tá ali compartilhando conhecimento, mas você não tem ideia do alcance que ele tem, de quantas pessoas aprenderam contigo. Então é muito legal receber esse feedback dos clientes, amigos. Às vezes da pessoa na rua olha, te conheço do Instagram, já aprendi várias coisas. E eu, caraca, que legal, assim, é ensinar mesmo que as pessoas têm esse direito e que elas não precisam deixar pra lá, né? Às vezes eu vejo que tem pessoas, às vezes, em posicionamento de, entrar com processo contra a companhia aérea, é por isso que não tem voo, é por isso que as companhias aéreas, como se fosse defendendo a companhia aérea, né? Eu falei, gente, mas não é questão de entrar com vários processos, não é processo em excesso. O cliente, ele não tá afim de entrar com ação, ninguém quer entrar com ação judicial, entendeu? Verdade. Ninguém quer enfrentar, por mais que seja pra ganhar indenização, às vezes você não quer ter dor de cabeça de participar de audiência, de fazer um monte de coisa. Então, assim, se a companhia aérea fizesse o mínimo, cancelou o voo, tá bom, vou te colocar no hotel, vou te dar uma assistência, vou te tratar decentemente. A pessoa, ela não quer entrar. Como eu falei, os clientes, eles só entram depois de que aconteceu 3 vezes, 4 vezes, e aí ele fala, agora eu não aguentei mais, quero entrar com ação. Então é muito legal poder transformar a vida das pessoas nesse sentido, de mostrar que elas têm direito, de mostrar que elas podem ir atrás, e elas não se sentirem mal por isso, porque tem gente que se sente mal ao entrar com ação judicial contra a empresa. Elas sentem como se ela estivesse entrando contra uma pessoa, assim, a Karen me fez alguma coisa, eu vou entrar contra ela e vou acabar com a vida dela. Entendeu? Tem gente que acha dessa maneira. Eu falei, gente, a companhia era milionária. O mínimo que ela pode fazer é ter respeito por você. Exatamente. A gente paga uma passagem tão cara. A gente entende que é cancelamento de voo, tempo, aconteceu alguma coisa, tudo bem, mas vamos tratar a pessoa com respeito, porque muitas pessoas são desrespeitadas ali no ambiente do aeroporto, né? E, Milena, existe algum prazo? Aconteceu uma situação comigo há 2 anos, eu não tinha o conhecimento, mas eu tenho foto, tenho vídeo. Em caso de... Pode ou não pode? Pode. Em relação ao prazo, o pessoal tem muita dúvida, né? Para voos nacionais até 5 anos, o prazo para entrar com ação, e voos internacionais 2 anos, né? Só que assim, o que a gente recomenda? Que aconteceu, a pessoa entre logo com a ação, porque o que acontece? Até falo para as pessoas, né? Fica como dica. Quando você estiver no aeroporto, tiver um cancelamento, o cartão de embarque, ele apaga muito fácil, né? Que é aquele papelzinho ali que já sai, tipo de extrato. Então, já tira foto daqueles cartões de embarque e deixa na galeria do celular. Quando você decidir processar, ele vai estar ali intacto. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa demora tempo. Aí, às vezes ela chega no escritório, porque a gente recebe hoje tudo em PDF, tudo online. Mas tem gente que ainda vai lá para ser atendida e leva os cartãozinhos. Quando você vai ver o cartão, cadê? Não tem nada ali no cartão. Branco. Entendeu? Parece que eles colocam nesse papel de forma proposital, isso, né? Exatamente. Justamente. E tem o cartão, a carteira do celular, mas muita gente às vezes não tem esse acesso ou não tem essa carteira, que aí você pode guardar os cartões de embarque dentro dessa carteira, né? E aí eu vejo assim, que quanto mais rápido você puder entrar ou procurar um advogado, melhor, porque você tá com tudo fresco também na cabeça, porque tem cliente que chega, sem brincadeira nenhuma, tem um cliente que ele foi comigo há 3 anos atrás, eu ainda nem tinha meu próprio escritório, ele queria entrar com a ação, e depois ele sumia, eu mandava mensagem, sumia, eu falei, não, acho que ele desistiu. 3 anos depois ele apareceu no escritório pra entrar com a ação, pra você ver, né? Eu falei, caraca, 3 anos. Ele falei, não esqueceu, esse é rancoroso. Né? Não, ele não esqueceu. Ele falou, porque eu tava sem tempo, mas agora eu trouxe todos os documentos. Ele tava com tudo escaneado, tudo guardadinho. E aí agora ele ganhou. Ele ganhou indenização, ganhou tudo. Eu falei, tá vendo? Ó, poderia ter ganhado há 3 anos atrás já esse dinheiro. E às vezes a pessoa vai procrastinando mesmo, deixando pra lá. E assim, você esquece um pouco da história, né? Por exemplo, vai passando um tempo, 2 anos, tantos anos. Aí você, poxa, aquele voo que eu fiz, mas o que aconteceu?
aconteceu mesmo? O que foi isso? É E verdade. os detalhes, eles contam muito pra comprovar o dano moral, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa viajou, o atendente tratou ela mal, a mala dela foi extraviada, aí ela perdeu um trabalho, aí ela tinha uma consulta médica, ela tinha isso. São vários detalhes que vão te ajudar a conseguir um dano moral maior e que o juiz entenda que realmente você teve um prejuízo. Se passa muito tempo, ela não consegue nem lembrar. A gente tem um formulário que o cliente preenche, né? E a gente pede pra ele fazer um mini relatório, assim, das coisas que trouxeram prejuízo. Tem cliente que ele responde assim, tive voo cancelado. Aí eu falei, não, gente, não é possível. Mas e aí? Aconteceu... Aí você tem que fazer várias perguntas. Tá, mas tu perdeu é verdade, menina, eu tinha trabalho aquele dia, perdi. Então são vários detalhezinhos que podem te ajudar o juiz a entender que você realmente sofreu um dano, né? Porque o dano moral também não é só dizer, sofri, tá, sofreu o quê? O que aconteceu de prejuízo? O que foi que te gerou aquilo dali? Porque quanto mais prejuízos, por exemplo, perder trabalho, estar com filho, porque tem gente que, imagina, o cancelamento no aeroporto com criança, tem gente que tá com bebê, o bebê tem alimentação, tem tudo. Então, assim, são inúmeros perrengues que você passa ali e que eu acho que, por exemplo, aconteceu, às vezes o cliente tá viajando ainda, eu já coloco na agenda, mandar mensagem para o cliente tal, que aí a gente já manda, e eu, às vezes, mesmo na viagem, falei, vai mandando os documentos aqui no número do escritório, que já fica salvo e a gente já vai fazendo tua pasta. E acontece também de você entrar com uma ação, o juiz entender de uma forma, e uma outra ação bem parecida, o outro juiz entender de outra forma, né, Milena? Nossa ação, minha e do meu esposo, nós entramos pela mesma situação. Sim. A minha, o juiz deu que não tinha nada a ver, a do meu marido, o juiz disse que sim, tinha alguma coisa a ver. Sim. Entendeu? Então, eu teve um voo que foram 18 pessoas, assim. 2 amigas estavam no voo, eles criaram um grupo do cancelamento porque eles ficaram em Manaus, e aí elas falaram, vou procurar um advogado, tal, nossa amiga, se quiserem tá aqui o contato, mas só elas entraram, aí elas ganharam. Aí o grupo começou a se comunicar e as pessoas foram entrando, então cada um foi entrando individual com a sua história, né? E a gente entrou, no total deram 18 pessoas desse voo. Todas as pessoas ganharam, assim, umas 10 mil reais, outras 5 mil, outras 3 mil, que era o valor mais baixo. Teve uma pessoa que o juiz entendeu que não. E era o mesmo voo. Eu falei, gente, mas como assim? E para explicar isso pro cliente, que ele pensa, nossa, deve ter feito alguma coisa. Eu falei, mas o mesmo juiz? Hã? O mesmo juiz? Não, são 3 juizados aqui em Boa Vista, né? Sim. E aí vai sorteando e tudo. Mas nesse mesmo juiz, uma outra pessoa desse voo já tinha uma decisão positiva. Só que ele entendeu que não tinha. Não sei, às vezes a análise, entendeu? Ou então a situação daquela pessoa em si, né? Ou às vezes, assim, acontece... A gente é humano, né? Às vezes, não sei, o assessor ali analisa a situação, entende que não, ou às vezes não analisa tão bem assim. Então, assim, tudo pode acontecer no judiciário. E aí, para explicar para o cliente isso, não tem como explicar. A gente teve que gastar com custas, recorrer, e mesmo assim ele ainda ganhou, acho que foi 3 mil, que foi o menor valor. Karen, mudando de assunto rapidinho, gente. Você falou no decorrer da nossa conversa várias vezes sobre a sala VIP. Queremos dicas. Milena até virou pra Karen agora nesse momento. Por favor, queremos dicas, porque principalmente aqui no estado de Roraima, como a gente já falou, conexões, horas dentro de aeroporto. E a sala VIP parece algo muito distante para muitas pessoas. Quais dicas neste momento você pode pontuar pra gente? Então, a sala VIP, ela é decorrente a um benefício de cartão de crédito, né? Depende muito do cartão que você utiliza. Hoje em dia, tem vários cartões acessíveis, né? Vamos dizer assim, que o cliente pode ter com acesso à sala VIP. Às vezes, duas entradas ao ano, mas já é o suficiente para quem viaja, por exemplo, uma vez por ano, né, para ter acesso à sala VIP, vamos dizer assim, confortável, né? Então, você pode pagar também, se eu não me engano, são $35, né? Na conversão dá 100 e poucos reais. Mas o ideal é que você não pague, né? O ideal é que seja o benefício de um cartão de crédito seu. Então, assim, a conversa desse cartão de crédito, de milhas e tudo mais, é uma conversa bem extensa. Mas o que eu posso dizer você tem possibilidade de ter um cartão de crédito que tem acesso à sala VIP através do Itaú, do Banco do Brasil, bancos que são, né, a Caixa, bancos que são bancos, né, que já são consolidados no mercado
E também pode ter através de bancos digitais. O Inter, por exemplo, é um banco muito, muito acessível com relação à sala VIP, né? Então, você tem que cumprir alguns requisitos ali, uma média de gastos, e aí você tem acesso a um cartão que tem acesso à sala VIP. E, assim, tem muitos cartões que dão acesso à sala VIP ilimitado, mas esse daí já é um cartão já de alta renda, né? Que você precisa ter realmente um gasto elevado, que não seria, como você falou, acessível, né? Mas, inicialmente, nós temos, sim, cartões que são acessíveis, que dá para a gente utilizar no dia a dia. E eu acredito que Inter, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Itaú. Então, o segredo... E o Sicredi também, né? Sicredi, às vezes, também alta renda, né? Porque ele já passa de 10 mil reais. É verdade. Então, o segredo é, na hora de escolher o cartão, avaliar direitinho o que é que você tem direito. Os benefícios. Perfeito. Os benefícios. Outra coisa, milhas. Como é que a gente faz para ganhar mais milhas? Não é através do cartão de crédito. Claro, você tendo um cartão de crédito que pontue mais, é maravilhoso. Você já está saindo ali na frente de muitas compras que você faria, por exemplo, no Roxinho. O Roxinho, ele não tem. Hoje, ele tem ali uma pontuação, mas ainda é muito pouco à vista do mundo das milhas, né? E milhas, você pode trocar da maneira que você quiser. Você pode vender suas milhas, você pode trocar por produtos, ou você pode viajar, né? É o maior benefício que a gente pode utilizar das nossas milhas. Mas o cartão de crédito é o mínimo, acho que é 5% dos gastos que você pode fazer, né, para ganhar as milhas. Milha, na verdade, você tem, que eu costumo dizer que são compras inteligentes. Você tem que comprar em lugares certos, da maneira correta, para você adquirir milhas mais duplicadas, triplicadas, para você ter uma quantidade boa para você viajar. Então, assim, milhas, qual é a vantagem das milhas hoje? É que você pode entrar em um site, através da compra inteligente, você compra um produto que você vai usar para casa, por exemplo, sabão em pó. Você entra lá no Magalu, que é uma loja que vende Extra ou Ponto Frio, né? Que vende supermercado. É só um exemplo. E aí você vai comprar através da Livelo, na Magalu, que está pontuando 5 por 1. Você vai entrar através da Livelo, na Magalu, no site da Magalu, vai procurar lá, né? O produto que você quer e vai mandar entregar na sua casa. Qual é a diferença da compra habitual? É exatamente que você tem que se programar e esperar chegar na sua casa. Não é uma compra como se você fosse no mercado, né? A do mercado, realmente, você vai acumular no seu cartão. A dos mercados digitais, que eu costumo dizer, né? Ela te dá mais benefícios com relação à pontuação. Então, hoje em dia, a gente vê muito nas redes sociais, acumule milhas, viaje uma vez por ano, viaje internacionalmente. Mas se você não tiver esse planejamento de fazer essas compras, compra roupa, sapato, alimentação, suplementos, tudo o que você precisar, se você não tiver esse planejamento de comprar dessa forma, você nunca vai conseguir acumular milhas o suficiente, porque você só vai estar utilizando seu cartão. E você fazendo essas compras inteligentes, você acumula às vezes até 20, 30, 50 vezes mais do que uma compra se você faz presencialmente. Entendeu? Então, assim, o cartão de crédito, para mim, hoje, é a questão do benefício da sala VIP, porque dependendo do cartão, você tem acesso a esses 2 acessos ao ano, né? Já vale, porque você já está conseguindo uma entrada de ida e de volta da sua viagem, que você vai fazer. Uhum. E hoje em dia tem a questão do adicional. Você pode pedir um adicional, por exemplo, para o seu esposo, para sua mãe, para o seu tio, enfim. E esse adicional tem os mesmos benefícios do seu cartão de crédito. Então, você consegue para você e para essa pessoa que está viajando com você, entendeu? Cartão de crédito, para mim, é isso. Agora, a questão das milhas realmente é uma compra inteligente, né? Que eu costumo dizer. A compra digital, ela é totalmente digital, porque você precisa entrar em um site para fazer, e aí você ganha até 50 vezes mais em milhas, e rapidinho você consegue uma emissão, nem que seja daqui para São Paulo. Principalmente na Gol. A Gol é uma que esse ano está prometendo
preços baixos e boas viagens. Meninas, gostaria de agradecer a entrevista, o bate-papo muito bom. Mas antes de ir embora, eu gostaria de saber, Milena, algo mais que você gostaria de ressaltar? Eu sei que você tem um trabalho muito bom também nas redes sociais, informativo. Por favor, sinta-se à vontade. Eu gostaria de destacar um ponto que a Karen falou aqui, que eu acabei esquecendo, em relação à questão da assessoria jurídica para agências de viagens, né? Que eu também acho que é um diferencial. No caso, ela procurou essa questão da assessoria, ela sempre me pergunta as coisas, sempre procura um auxílio. Isso é, assim, extremamente importante para a agência e para os clientes também, né? Porque eu já tive pessoas de agência que às vezes elas vêm até a gente quando já tem um problema, quando o cliente já está processando ela, às vezes ela nem teve culpa, mas o cliente não sabe diferenciar. E aí, com a assessoria jurídica e com o bom atendimento, você consegue evitar, né, esse tipo de coisa. Então, para as pessoas também que têm agência, sempre procurem uma assessoria aí de responsabilidade, porque às vezes você pode evitar ter mais prejuízos e não receber uma ação judicial, né? E aí também queria deixar o meu Instagram aqui, que é @Milena com 2 L's, Bruna, que lá eu falo muito sobre o direito do passageiro, a gente produz conteúdo ali semanalmente sobre os principais direitos dos viajantes, às vezes em forma de humor, às vezes em forma mais explicativa, mas é um Instagram bem legal, tá? Para se acompanhar, também me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida, pode me perguntar no direct, a gente também presta esse auxílio, e é bem legal, porque às vezes você não tem um problema ainda, mas quando você tiver, você vai saber do seu direito e vai saber como resolver. Então eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui compartilhando meu conhecimento, e foi uma troca muito legal aqui entre a gente. Aprendi também aí sobre milha, acho que eu preciso estudar um pouquinho mais. Karen, por favor, algo mais que você gostaria de ressaltar? Não, eu acredito que a conversa foi bem completa. Claro que esse mundo de viagens, roteiros, milhas, cartão de crédito, é um mundo realmente bem vasto, né? A gente passaria o dia aqui falando sobre isso. Já deixo o convite para você voltar na próxima oportunidade para a gente falar sobre isso. Ah, com certeza, Acho eu venho que tem que sim. ter um só de milhas. Vamos conversar sobre milhas em breve. Então, assim, eu adoro falar desse assunto. Eu realmente sou fascinada, eu sou apaixonada por esse mundo, porque realmente é o que eu sempre digo, a realização de um sonho é algo, assim, inovador, é algo realizador, né? Então, você acaba tendo realmente ali, quando você começa a falar sobre isso, sobre viagens, que você vê que pessoas não têm esse conhecimento, e você acaba trazendo para ela essa questão do conhecimento. Então, para mim, isso daí é maravilhoso. Eu realmente gosto muito de falar sobre isso, e acho, assim, que tem muitas pessoas que precisam, né, que a gente fale sobre isso. Eu sempre procuro trazer, né, a informação para o meu cliente. Eu não sou tão ativa assim nas redes sociais, prometo que em 2025 serei mais ativa. Mas com relação já Qual tem. é? Olha, Fredo Viagens. Como? Fredo Viagens. Pronto. Então, eu não sou tão ativa, mas acredito que em 2025 nós iremos trabalhar mais as nossas redes sociais justamente com dicas, né? Dica para o viajante, dica de mala, o que levar, qual a estação, né? Para onde ir. Justamente porque é algo que chama a atenção, e as pessoas, às vezes, elas até querem conhecer outro lugar, elas só não sabem aonde que ela quer ir. E a gente está aqui para auxiliar elas, né? Eu agradeço muito o convite de vocês, né? Uma conversa maravilhosa. Quando a gente fala do que a gente gosta, né? A gente fica As coisas assim, fluem, né? fica assim, bem confortável. Então, eu agradeço muito. Realmente a gente aprende bastante num bate-papo desse, né? Eu acho que a Milena é uma parceira muito a agregar com a gente. Como eu disse, todas as vezes que alguma coisa acontece, eu mando mensagem: Milena, me ajuda aqui, como é que eu sigo nesse sentido? Ou então, Milena, tô com uma dúvida com relação a algumas coisas, principalmente porque ela trabalha com o direito dos autistas. E hoje em dia nós temos muitos clientes que querem viajar, né? Com crianças principalmente, e elas não sabem como é que elas podem prosseguir. Essa questão dos 80% do acompanhante é novo para todo mundo. Então, os meus clientes perguntam, Sim. Eu já digo logo assim, olha, vai lá no perfil da Milena, que ela tem vários vídeos explicando sobre isso.
justamente para que o cliente tenha também esse conhecimento que a gente tem, né? Então, pega o documento, vai no médico, o médico faz a avaliação. Então, o fato da gente dar essa assessoria em conjunto, que eu acredito que é em conjunto, já minimiza ali um monte de problema para aquele cliente e coisas que ele não sabia, né? Então, assim, para mim é sempre maravilhoso atender as pessoas e ter essa parceria com a Milena, que é alguém que é da área jurídica, né? Quem mais que podia nos auxiliar nesse sentido? Então, é maravilhoso. Agradeço muitíssimo. Antes de finalizar, então, por favor, eu gostaria que você fizesse um resumo sobre essa deixa que a Karen deixou pra gente, porque realmente é muito importante, né? A questão do final dos direitos das pessoas autistas. Ah, tá. Então, em relação às pessoas autistas, né, minha especialidade é direito do passageiro e também direito dos autistas, né? E aí, as pessoas autistas, elas se incluem na questão dos PCDs e nesse desconto de 80% da passagem aérea. Inclusive, no meu Instagram Direitos dos Autistas, a gente produz conteúdo a respeito disso, porque tem muitos pais que não sabem, viajam com os filhos autistas, não sabem que tem esse desconto. A gente já tá fazendo esse trabalho informativo, né? E aí existe o formulário médico que deve ser preenchido a depender da necessidade, né? Que é o MEDIF, o FREMEC, depende da quantidade de tempo e da saúde da pessoa. Deve ser preenchido por um médico especialista e aí você envia para a companhia aérea para que eles possam te dar esse desconto e atestar se você tem mesmo o direito, né? O direito, ele é para a pessoa autista ou para os pais? É ou pro os pais também? O acompanhante. Uhum. O acompanhante da pessoa autista, não exatamente os pais. Pode ser os avós também, uma outra pessoa que vá acompanhar ela ali na viagem. Quando a gente fala desse desconto, a pessoa pensa que é em relação à pessoa autista, mas não, é desconto para o acompanhante, né? Sem contar também que tem a questão da acessibilidade, a questão de você informar para a companhia aérea antes, para que exista ali um outro tratamento, né, mais inclusivo, ali que a criança também tem identificação, tá, do colarzinho quando ela for viajar. Isso, assim, é extremamente importante, porque nem todo mundo vai saber. Então, quando os pais forem viajar, colocarem um cordãozinho para que seja identificado, né, porque qualquer transtorno, qualquer coisa que aconteça, as pessoas tenham aquela calma e uma cautela maior ali, mas a gente recebe muitas perguntas, às vezes, em relação à viagem, essa questão do desconto do acompanhante, muita gente desconhece ainda. E lembrando que não é só o autista, é o PCD, a pessoa com geral. deficiência, né? Então, ela pode ter outro tipo de deficiência, que não seja o autismo, né? Ou qualquer outro intelecto, pode ser de mobilidade também, ela tem também esse direito ao acompanhante. Perfeito, atendimento gente. preferencial também na fila, né? Hoje a gente já chega na fila do atendimento e tem lá do preferencial o símbolozinho, né? Para você ser atendido. Então, tudo isso é importante. E como eu falei, é importante a identificação para que quando chegue lá a pessoa já saiba, né? Em relação ao atendimento. Porque às vezes também não dá pra gente deduzir, né? Ou só a mãe falar ou até chegar. Então, sempre é importante andar com a identificação. Quantas informações. Meninas, muitíssimo obrigada. Sejam sempre bem-vindas ao nosso podcast, à Rádio Defensoria. Sempre muito bom conversar com vocês. Obrigada mais uma vez. Ai, a gente que agradece. Finalizamos agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, nos escute pelo Deezer, Spotify e YouTube. Seja sempre bem-vinda e bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau!